No vídeo passado, nós vimos o quanto a Petrobras deu de prejuízo ao povo brasileiro nos últimos 10 anos, que foi R$ 1 trilhão, 100 bilhões por ano. Nesse vídeo, nós vamos aprender a calcular, utilizando a Petrobras, o quanto ela deu de custo por ano ao povo brasileiro, o que é diferente de prejuízo, como foi explicado no último vídeo. Meu nome é Ricardo Borges, sou mestre em economia com foco em finanças, analista de mercado certificado pela APIMEC e ministro aulas de investimento, finanças e economia desde 2000. Estamos aqui no site do Fundamentos, onde eu vou pegar os dados. As cotações são referentes ao dia 20/7/2018. O valor de mercado da Petrobras é 251 bilhões, tá aqui. O último balanço é do 31/3/2018. Descendo aqui, ó, receita líquida, tá? 289. Entretanto, a gente não vai usar isso, a gente vai usar que o lucro de 12 meses é 2,066 bilhões. O valor do ativo é 824 bilhões. E aqui o patrimônio líquido 271 ou 272 bilhões, que é o que a gente vai utilizar. Então a Petrobras tem 824 bilhões em ativos, 552 bilhões em passivo e o patrimônio líquido é 272. Chegamos ao passivo diminuindo o ativo do patrimônio líquido. E ela remunerou nos últimos 12 meses os sócios, ou seja, nós, povo brasileiro, em um lucro de 2,1 bilhões. Custo de oportunidade. O governo tem uma dívida de 3,7 trilhões. Logo, qualquer tipo de investimento que o governo vai fazer, nós temos que considerar como custo o custo sobre o capital que ele está utilizando. Ou seja, atualmente é 10%. O custo correto tem que embutir o risco do negócio. Ou seja, o risco do negócio sempre é maior do que o custo de captação, que no caso é 10%. Mas eu vou considerar nesse vídeo o custo, apenas esse custo de captação. O correto de se aplicar esse custo de oportunidade é sobre o dinheiro investido na Petrobras. Como a Petrobras foi fundada há décadas atrás, o correto seria utilizar sobre o valor de mercado da época que você está calculando. Entretanto, vou utilizar aqui nesse caso o valor do patrimônio líquido da empresa, que está em 272 bilhões. Mas o governo não é dono de toda a Petrobras, ele é só dono de 46%. Portanto, nós queremos achar o custo que a Petrobras tem para o povo brasileiro. 46% de 272 dá 125 bilhões, o que dá um custo anual de 12,5 bilhões de juros que o povo brasileiro paga para ter essa participação na Petrobras. Então, para o povo brasileiro começar a ter lucro com a Petrobras, o lucro da empresa tem que pagar no mínimo esse custo, que seria para o povo brasileiro 12,5 bilhões. Logo, se a Petrobras der um lucro de 46% do lucro líquido dela for menor que 12,5 bilhões, a empresa está gerando prejuízo ao povo brasileiro. Agora nós vamos analisar os resultados da Petrobras. Esse slide é importante porque, analisando os resultados, a gente vai descobrir a quem realmente pertence a receita da empresa. Não a empresa, que a empresa pertence ao povo brasileiro e aos seus outros sócios capitalistas. Mas a quem pertence os resultados, a receita da empresa. A Petrobras, nos últimos 12 meses, deu uma receita de 290 bilhões. O lucro operacional dela, ou seja, o chamado EBIT, foi de 69 bilhões. A diferença entre a receita líquida e o lucro operacional, que é 220 bilhões, são gastos destinados aos fornecedores, que são as empresas que prestam serviços e dão bens à Petrobras, e
os salários pagos aos funcionários. Ou seja, 220 bilhões, como vocês podem perceber, é quase tudo que a Petrobras arrecadou foi para funcionário e para fornecedor. O lucro líquido da empresa foi de 2 bilhões. A diferença entre os 69 e os 2 bilhões, que deu 67 bilhões, esse dinheiro é para pagar imposto, que toda empresa paga igual, se ela fosse privada estaria pagando, está na lei, bancos e voltando aos funcionários, porque daí também sai a participação no lucro dos funcionários. E o lucro não é necessariamente o lucro, muitas dessas chamadas participação no lucro é resultado operacional. Ah, você atingiu uma meta, você ganha dinheiro, mesmo com a empresa dando prejuízo. Além de parte que a Petrobras paga para financiar os aposentados da Petrobras, que seria a Petros. Exatamente. A Petrobras deposita dinheiro na Petros, que é para pagar a aposentadoria dos funcionários da Petrobras. Ou seja, 67 bilhões é para banco, para o governo, e se for uma outra empresa privada vai pagar a mesma coisa, e, de novo, para os funcionários da empresa e ex-funcionários das empresas. Sobrando para nós, povo brasileiro, e os sócios capitalistas da Petrobras, 2 bilhões. Ou seja, de 289 bilhões, só sobrou 2 bilhões. Mas esses 2 bilhões não é todo do povo brasileiro, porque do povo brasileiro é só 46% desse valor, que dá 952 milhões. Mas lembra do custo do capital? A gente está pagando para ter a Petrobras 12,5 bilhões. Mas a gente só recebeu 950 milhões. Logo, nesse período dos últimos 12 meses, o povo brasileiro teve com a Petrobras um prejuízo de 11,5 bilhões. Essa que é a verdade. Agora vocês compreenderam porque o tempo inteiro eu falo que, na verdade, a Petrobras pertence aos funcionários, fornecedores, bancos e políticos, e jamais ao povo brasileiro. É uma falácia enorme em dizer que a Petrobras pertence ao povo brasileiro. Mentira! O povo brasileiro paga para esse pessoal ganhar dinheiro. Mas, Ricardo, você pegou um ano ruim, então vamos fazer de 10 anos? Pega o lucro dos últimos 10 anos, somo esse lucro, dá um lucro de 102 bilhões. O lucro líquido do povo brasileiro é só 46% disso, que dá 47 bilhões. Mas o custo médio da dívida pública federal nos últimos 10 anos foi de 13%, ou seja, 13% sobre o valor do patrimônio líquido dá 16,3 bilhões por ano, ou seja, 163 bilhões, o que deu um prejuízo, então, em 10 anos de 116 bilhões. Dava para fazer muito colégio, ter uma saúde de qualidade, ter segurança, se a gente só tivesse, nos últimos 10 anos, eliminado a Petrobras. E são muito mais do que 400 estatais. Imagina o quão o Brasil não seria bom se o governo não tivesse estatal. No site do Tesouro, eu peguei o custo médio da dívida pública federal dos últimos 13 anos. Só que nos próximos slides eu vou mostrar que a situação é muito pior do que aquele número que eu calculei. Algumas ações da Petrobras melhoraram os lucros do passado e abrandaram os prejuízos recentes. Por exemplo, a Petrobras já perdeu no Tribunal Superior do Trabalho, tendo que pagar 15 bilhões para os funcionários, e vai aumentar o custo dela em mais 2 bilhões por ano na folha salarial. E isso não está nos resultados que nós calculamos, nos dados que nós calculamos. A Petrobras vive manipulando o balanço dela. Por exemplo, em 2009, ela simplesmente omitiu alterações contábeis no balanço,
ganhando um benefício de 1,4 bilhões. E o que eu acho estranho é que a auditoria dela nem sequer olhou. E esse foi um caso que a Petrobras admitiu a mudança e uma geração de folga tributária de 4 bilhões. A Receita queria multar, a Fazenda pediu para não multar, sendo uma estatal, provavelmente nem foi multada, não sei, não acompanhei. Só para vocês entenderem, a Petrobras tem na justiça não provisionada, ou seja, ela pode ter na justiça bem mais do que isso. O não provisionado é que não foi para o balanço. Não provisionado, 195 bilhões. Ou seja, se ela perde todas essas demandas judiciais, na verdade o patrimônio líquido dela seria de 83 bilhões, não de 278. Ou seja, a participação do povo brasileiro seria de 38 bilhões. Chega a ser risível a situação. Como podemos ver, 195 bilhões, se isso tivesse entrado no DRE, o Petrobras teria tido prejuízo nos últimos 10 anos, visto que o lucro de 10 anos foi 104 bilhões. E você acha pouco? Não. A Petrobras vem vendendo vários ativos e assim ela está diminuindo o prejuízo que está dando. Por exemplo, no último trimestre, a Petrobras apresentou um lucro de 6,9 bilhões, ou seja, 7 bilhões. Entretanto, 3 bilhões foi vendendo ativo, não foi operacional. Ou seja, ela está se desfazendo de ativo para diminuir o prejuízo nesse período. E como podemos ver, tem outros vários casos, sempre na casa bilionária, como esse de 25 bilhões da Petrobras com relação aos bancos. E se preparem para ver a Petrobras transferir mais 27 bilhões para a Petros, ou seja, para os funcionários da Petrobras e ex-funcionários. O que não para é a sangria. Vamos falar um pouco sobre contabilidade hedge. Infelizmente eu não consegui pegar dados de 2003, então eu vou pegar os dados da dívida em moeda estrangeira da Petrobras, que eu consegui num artigo de 2017 e vou usar só como referência para que você possa compreender o que é a contabilidade hedge. Tá? Em 2017, a empresa devia 85,3 bilhões de dólares. Vamos considerar então que em 2003 a dívida era de 85,3 bilhões de dólares e que um dólar valia 4 reais, ou seja, a dívida em reais da Petrobras era 341,2 bilhões de reais. Em 2011, o dólar estava a 1,60. Então, a dívida em reais da Petrobras, essa dívida não são os dados corretos, como eu já falei anteriormente, que eu peguei os 85 de 2017, mas fazendo só uma simulação, a dívida em reais seria 136,5 bilhões. Ou seja, a Petrobras teria tido, nesse período, um lucro cambial de 205 bilhões. E desse lucro foi retirado dinheiro para ser distribuído como participação no lucro para funcionários, diretores, sócios da empresa. Ou seja, no período em que o real se valorizou, o lucro da Petrobras foi inflado artificialmente pela variação cambial sobre a dívida, e esse lucro, que na verdade não era um lucro, era apenas uma variação cambial provocada pelo juros real elevado no Brasil da época, esse lucro foi distribuído para funcionários e diretores. Isso é um absurdo. Como podemos ver, o lucro que nós estávamos trabalhando, né, nesse período de 2008 para cá, enquanto o real estava se valorizando, ele foi bem menor do que o lucro apresentado, do que o lucro que a gente calculou. Porque grande parte do lucro, como a gente pode ver, veio de uma variação cambial sobre a dívida, e não operacional. E o que você acha que aconteceu quando o dólar subiu? Vamos dar uma olhada? O dólar estava 1,60, ou seja,
a Petrobras devia o equivalente a 136 bilhões de reais em dólares. Quando ele subiu agora para 13,80, o equivalente passou a ser 324 bilhões, ou seja, a Petrobras teve um prejuízo cambial de 188 bilhões. E você acha que esse prejuízo veio parar aqui? Não, esse prejuízo que a gente está assistindo aqui, ele não está incluído esse prejuízo cambial. Porque a Petrobras, quando começou a ter o prejuízo cambial, ele passou a adotar o chamado contabilidade hedge, ou seja, empurrar para o futuro o prejuízo. É isso mesmo. Na época do lucro, eles incrementaram o lucro com esse movimento positivo do câmbio. E aqui, quando houve um movimento negativo do câmbio, não foi parar no balanço da Petrobras. Ou seja, na época da bonança, a diretoria da Petrobras e os funcionários ficaram com grande parte do lucro que não existia. E agora o prejuízo está entrando. E aí quem fica com prejuízo é o povo, somos nós novamente. Em 2013, a área técnica da CVM disse que a contabilidade hedge contrariava as normas vigentes e queria que a Petrobras refizesse os balanços. Mas, obviamente, sendo uma estatal, vocês acham que eles refizeram? Como vimos, o custo que a Petrobras deu aos brasileiros, em média, nos últimos 10 anos, foi de 11,6 bilhões. Mas o custo real, como eu mostrei nos últimos slides, foi muito maior do que esse. Aqui no vídeo anterior, nós calculamos o prejuízo em 104 bilhões por ano que a Petrobras deu. E aí, depois de assistir esse vídeo, você ainda acredita que o petróleo é nosso? Me desculpa, mas o petróleo pertence aos funcionários e diretores da Petrobras, aos fornecedores, como eu mostrei, aos políticos e aos bancos. Ou seja, nós estamos, na verdade, pagando para eles ganharem esse petróleo. Eles não ganham só esse petróleo, nós pagamos. A riqueza das estatais vai para quem mesmo? A riqueza nunca vai para você. Compreendeu? Tá claro isso? Segundo a FGV, são mais de 400 estatais e nós só vimos a Petrobras. Qual é o tamanho realmente do custo que nós pagamos para que o Estado seja uma empresa, ao invés de te fornecer saúde, segurança e educação? Sem contar com os custos que a gente calculou, a ONU disse que o Brasil perde 200 bilhões por ano de corrupção. E grande parte dessa corrupção vem das estatais. Por exemplo, você tem um carro, digamos que você tem um custo de R$1.000. Se você tiver 2 carros, você tem um custo de 2.000, 3.000. Se você tem um cachorro, você tem um custo de 400, 2.800 e assim sucessivamente. Se você tem uma estatal, você tem aí 1 bilhão. Se você tem 100 estatais, quanto é que você não tem de corrupção em cima disso? Quanto menos estatais, menos corrupção a gente vai pagar. Na vida são escolhas. Não, mesmo na luta política. Enquanto você está falando de religião ou sexualidade nas mídias sociais, drogas, aborto, armamento, racismo, ou outros assuntos como futebol e novela, todos esses assuntos são interessantes e são importantes serem debatidos. Mas, infelizmente, nós temos 2 grandes problemas no nosso país, que é a impunidade. Ou seja, político corrupto, empresário corruptor, tem que ir para a cadeia. É isso que deveria ser a nossa prioridade. E privatização. A gente tem que conseguir fazer com que o nosso Estado pare de ser empresa. Tem que privatizar. Nosso Estado tem que dar prioridade à saúde, educação e segurança. A vida, ela é feita de escolhas. E te pergunto, qual é a sua escolha?
Caso tenha gostado, não esqueça de curtir o vídeo e, obviamente, compartilhar ele com todos os seus amigos pelas mídias sociais. Está na hora de lutarmos juntos para colocar o governo nos eixos, ou seja, o governo tem que deixar de ser empresa e passar a investir em educação, saúde e segurança.